nome é Maristela. E esse daqui é o Bernardo. Eu não sei. E como que vocês vieram parar aqui na igreja? Eu já vinha na igreja alguns anos atrás. Por questões da vida, a gente acabou se afastando um pouco. E aconteceu do Bernardo voltar a estudar aqui na Diva. E aí a gente acabou voltando também para a igreja. Aí fizemos amizades, né? Conhecemos a Vivi. E teve o culto do pastor falando sobre o filho dele, o autismo. Aí aqui começou a ideia, né? Legal. Né? E como que foi sua gravidez? Como que você planejou, não planejou? Como é que foi? Não foi uma gravidez planejada, mas foi muito amada. Tivemos intercorrências, eu acabei passando muito mal. Eu tinha uma bactéria chamada pielonefrite. Então eu tive desde as 20 semanas no hospital. Mas isso não tem intercorrência com o autismo. A gente já tem alguns estudos que a pielonefrite em si, ela não tem ligação. O Bernardo, ele além do autismo, ele nasceu com lábio leporino. Então ele precisou fazer 7 dias também de hospital por conta de respiração, encaminhamento, tudo certinho. Aí depois disso foi mais tranquilo. Foi tranquilo, talvez até você começar a ver os sintomas, as coisas que ele fazia, como que foi isso? Como que você descobriu e falou, poxa, talvez ele tenha alguma coisa diferente. Como ele tem o lábio leporino, com 6 meses ele já fez a primeira cirurgia. Nessa primeira cirurgia ele teve uma regressão. Então ele era um bebezinho que já comia, já sentava, né? Tava no início ali da introdução alimentar. Então ele sentava, ele já balbuciava. E quando ele voltou da anestesia, ele era um bebê de 1 para 2 meses de volta. Então ele não sentava, ele não tinha controle do corpo, não comia. E esse regresso já foi um dos primeiros pontos ali que a gente falou, opa, né? Alguma coisa neurológica ali. Mas foi feito fisioterapia, tudo que tinha que fazer voltou normal. Depois, quando ele começou na creche, por isso que é muito importante colocar na creche cedo, porque ali a gente consegue também perceber. Na creche as crianças começavam 1, 2 e o Bernardo ele ficava ali. Aí quando elas estavam lá no 10 ele tava mostrando 2, então a gente reparou também que ele tinha essa com a questão da coordenação. Foi ali que ele até então olhava no olho, ele respondia, era tudo normal. Depois dos seus 2 anos, que é aí que a gente chegou no traumático, né, que são as coisas ambientais que interferem, ele já tinha feito mais algumas cirurgias. E ali que ele começou a parar de responder quando a gente chamava. Não respondia, ele não mantém o contato, ele se entrete muito com bonecos, então ele fica ali naquele mundinho, mas ele tá ouvindo tudo que eu tô falando, né, Bernardo? E como que você recebeu esse laudo, como que foi pra você lidar com isso? O laudo foi demorado, porque não é em uma consulta que a gente, né, tem. A gente até então levou achando que poderia ser algo neurológico. E a primeira consulta levou 2h30 com o neuro. As outras também são mais ou menos nesse tempo. E foram feitos testes, tem uma lista imensa de coisas a se responder. Exames, tomografia, ressonância, exame genético. E aí veio o laudo. Eu não imaginava, né? Eu não imaginava. Eu imaginava que ele poderia ter um TDAH. E ele tem o autismo com o TDAH comórbido. E o autismo realmente veio como um susto. Veio um susto bem grande. No primeiro momento eu acho que é desesperador. Porque a gente tem uma imagem totalmente diferente do que é o autismo. Mas aí, aprendendo, é bem tranquilo. Quais são as características, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que deixa ele desconfortável? Ele tem hiperfoco em jogos, todos os tipos de jogos, tabuleiro, jogo eletrônico, Uno, né, jogo de carta. Apresentou jogos pra ele. Eu ganho de todo mundo. Ganha de todo mundo no jogo da memória. No Uno ele ganha, né?
Então ele gosta muito de jogos e bonecos. Ele não foi aquele menino que brincava de carrinho. Até hoje ele não é raro. Eu brincava. Mas não pega carrinho nunca. Só faço uma coleção de cabelo que meu avô escondeu. Porque fica bagunçado, né? Tá. Ele não gosta de contato físico. Mas eu gosto de brincar, você sabe? Ele se propõe a te abraçar pra te deixar feliz. Mas ele não gosta que venham e abrace ele. Ruídos. Aí tem uma diferença de moto. Moto. São vários tipos de sons, mas o do Bernardo são ruídos. Aí é moto, furadeira, caixa de descarga, secador de cabelo. Esse tipo de barulho incomoda bastante ele e às vezes faz levar uma crise. Também que me deixa bravo, você sabe que eu sei a ver muito, né? Mas O que tem a ver, Bernardo? sou eu. Tem coisa que deixa ele desconfortável, assim, né? Além do barulho. Por exemplo, muita gente, esse tipo de coisa assim, é só mais essa parte do barulho. Barulho. A gente acostumou desde cedo levar ele em lugares que tivessem bastante pessoas. E aí a gente aprendeu a lidar com isso também. Então, se tiver muita gente, sempre tá do lado, sempre tá falando, eu tô aqui, tá tudo bem. E perguntando se tá tudo bem, se dá pra ficar ali, se dá pra manter. Às vezes acaba se irritando, porque aí é muito estímulo, né? Não é nem tanto pelas pessoas, é luz, é carro, é pessoas passando, sons. E aí acaba que essa quantia de estímulo às vezes dá problema, mas controladinho a gente consegue ter uma vida bem tranquila, né? E ele tem autistas que tem problema muito com fala, com comunicação, como que é ele? Não, ele não é autista não verbal, ele se comunica bem, ele tem questões da fala, mas por conta do lábio leporino mesmo. Essa parte bem tranquila. Qual que é a importância que você acha assim, dessa parte desse ministério novo que está surgindo, de mostrar essa diferença que as crianças têm, que não é só a princípio agora do autismo, mas outras também diferenças que essas pessoas têm? Eu acho que a importância do ministério agora é mostrar que dá para viver. Dá para viver bem, não precisa ficar excluído dentro de casa, porque quando a gente pega o diagnóstico e vê teu filho é autista, a gente já tem uma ideia de um autista severo, de repente não verbal, que tem crises muito intensas, e não é bem assim. Tem, logicamente, casos, mas mostrar para as pessoas que também elas não estão sozinhas, elas têm com quem conversar, que eu acho muito importante você ter com quem conversar sobre isso. Trocar figurinhas, porque às vezes não tá no livro, mas tá na prática. Uma forma com que eu achei de acalmar ele pode ajudar teu filho. Daquela figurinha. Um remédio que de repente você acha que não tá sendo, né, não tá fazendo o efeito correto. Conversar com outra pessoa que talvez já deu, ver essa questão também. Mas eu acho que o mais importante é isso, porque muita gente se isola. A gente se isolou no começo e que não precisa ser assim. E ele faz terapia? Como que funciona? O Bernardo faz. Bernardo, ele faz terapias semanais com fono, terapeuta ocupacional e psicólogo. Na escola a gente tem também o trabalho da psicopedagoga, que é muito importante, então tem que estar unido também. E as terapias ajudam 100%. A gente consegue ter uma vida 90% normal devido às terapias. E esses objetos que você trouxe aqui? Tá. O que são? Que você falou? No começo, é muito difícil quando ele tem uma crise as pessoas te olharem. E a gente queria uma forma de repente, não mostrar que ele era diferente, mas que a pessoa olhasse com um pouco mais de carinho para a situação e não só como se fosse uma birra. Então a gente, na época, mandou fazer colarzinhos coloridos, então usava todo mundo o colar escrito do autismo, né? E esse daqui, muita gente não sabe, eu fui descobrir há pouco tempo, que é a carteirinha do autista. Bernardo,
Você quer que eu fale tudo de novo pra ele parar de enfiar o dedo no nariz? Pode ficar bem tranquilo. Ele tá com renite. Para, cara! Você quer que eu vou pegar um papel? Tem ali. Pá! Pode deixar bem tranquilo. Tem um papel. Ó. Ele fica tirando a casquinha. E aí... Então, esse daqui é a carteirinha do autista. Ela é do estado do Paraná, mas ela vale no Brasil inteiro. E eu descobri isso só esse ano. E eu já tenho o diagnóstico desde 2020. Então, ela é muito importante porque tem telefone de emergência, documento do pai, da mãe, tipo sanguíneo. E ela vale como documento de identidade. Então, hospital, escola, né? Aqui não precisa, mas todo lugar que a gente vai, a gente leva. Porque é uma carteirinha importante de se ter. E é gratuita. Legal. E o que você pode explicar de uma forma simples para quem não sabe o que é, nunca ouviu falar, o que é o autismo? Para você que ele está vivendo e para explicar para as pessoas o que é isso. Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente tem costume de ir no Google. Primeira coisa, né? A gente vai pro Google pesquisar e ele vai te mostrar que é um transtorno neurotípico. E aí você vai procurar o que é um transtorno neurotípico e te aparece uma árvore com milhões de coisas. E a primeira coisa que eu aprendi é não procurar nada mais no Google para poder ter uma informação, procurar com pessoas que já passaram com neuros, porque sempre é tudo muito, geralmente é tudo muito pro grave. Pega tua água ali na bolsa. E eu ouvi uma vez do segundo neuro que ele passou que o autismo é como se fosse um mar. Então tem dias que são muito calmos, você consegue passar, e tem dias que são agitados, né? Que a onda vai vir, vai te derrubar, e você vai levantar, vai vir outra e vai te derrubar. Mas uma hora vai passar. Então você vai aprender a nadar, você vai aprender a remar conforme o autismo vai te levando. E uma hora você está navegando bem mais tranquilo, né? E ele, como que ele tá? Faz tempo que vocês voltaram aqui a frequentar a igreja? Como que ele se comporta aqui? Como que ele gosta, não gosta, incomoda ele? Não, isso era voltar a frequentar a igreja é uma coisa que eu queria já há um tempo, mas a gente nunca sabe como que a criança vai se comportar. E, né, vai ficar parado, vai prestar atenção, vai deixar o pastor falar. E a questão da salinha ajuda muito. E as meninas sempre contam que ele gosta, então ele gosta muito, ele presta muita atenção nas histórias. São coisas que ele gosta também, então é muito mais fácil. E até então tem sido bem tranquilo. Às vezes, durante a oração que ele volta da salinha, ele já tá um pouco mais agitado. Às vezes o pastor fala alguma coisa, ele responde mais alto. Mas tudo também a gente vai aprendendo. E assim, que a gente está fazendo esse material também para colocar para a igreja, porque a gente sabe que não é todo mundo que aceita isso. E sim, como que você vê aqui dentro da igreja mesmo, pode falar bem tranquilo, como que você vê as pessoas reagindo ao ver, como que você vê assim os olhares, qual que é a aceitação, as pessoas gostam, não gostam, as crianças, os adultos, como que é? Até então tem sido muito tranquilo, bem melhor do que eu imaginei. Tem olhares, né, principalmente assim, as pessoas mais de idade às vezes tem aquela que a criança ela precisa ficar parada. Mas a questão do autismo com o TDAH, às vezes ele precisa estar em movimento para ele poder focar no que ele tem que entender. Então ele não vai conseguir ficar parado para poder ouvir igual a gente. Ele vai parar, ele vai sentar bonitinho, mas ele não vai ouvir. Ele não vai conseguir prestar atenção, porque são muitos pensamentos ao mesmo tempo. Então, nessa questão, assim, a gente foi muito bem acolhido, né? Quando eu fui colocar ele no IPI Kids, eu falei para as meninas que ele era autista, elas falaram, não tem problema, pode deixar vir. Ele adora, a gente vê que ele gosta, porque chega um momento, ele fica, é pra ir nessa linha? Já posso ir pra essa linha? Então, é porque ele gosta, né? Ele gosta de ir. E
foi bem tranquilo. Os olhares eles vão ter em todo lugar. Né? Uma criança mais agitada vai ter. E isso foi muito bom para mostrar que as coisas... Antigamente não tinha, né? Autistas pequenos, porque não tinha o diagnóstico cedo. Então, hoje em dia é bem bom para trazer informação, né? O que esse pequeno significa na tua vida? É tudo, né? É tudo, não é verdade? É tudo. Não tem, assim, muito. Você já joga. Onde eu tô? Hora de ir embora, tá? Daí você joga.